O Supremo Tribunal Federal começa a decidir amanhã se os embriões que estão congelados em laboratórios há mais de 3 anos podem ou não ser usados em pesquisas científicas. As pesquisas com células-tronco embrionárias é vista por cientistas como um caminho promissor para encontrar a cura de várias doenças. Mas setores religiosos alegam que o uso de embriões fere o direito à vida, que é garantido pela Constituição brasileira, e querem a proibição. Bem, aqui no estúdio nós temos aqui 2 convidados para falar sobre a questão do uso das células-troncos de embriões. Está aqui conosco o padre Vando Valentini, que é coordenador do Núcleo de Fé e Cultura da PUC de São Paulo. Padre, boa noite, muito obrigado pela presença. Está aqui conosco também o professor da USP, diretor do Laboratório de Genética e Cardiologia do Instituto do Coração, que é o professor José Eduardo Krieger. Professor Krieger, obrigado também pela participação do senhor aqui conosco. Professor, qual é a opinião do senhor em relação a essas pesquisas com células-tronco embrionárias? Elas devem prosseguir ou não? Eu acho que elas devem prosseguir. E o principal aspecto que eu acho que é importante ressaltar é que, a despeito de gastarmos o mundo todo, alocarmos 2/3 do que é gasto em saúde no mundo, é gasto com as doenças crônico-degenerativas, aquelas que mais matam, aquelas que começam a se manifestar à medida que a população envelhece. Nós tivemos tremendos avanços nas últimas décadas, mas ainda assim há uma série de casos onde a medicina não atende a esse problema. Exemplos disso são várias doenças neurológicas, doenças cardiovasculares, onde eu trabalho, doenças endocrinológicas como a diabetes e etc. E nesse sentido, nesse contexto, a pesquisa de regeneração, de reparação de órgãos adultos aparece como um aspecto promissor. E nesse sentido, as células-tronco, elas têm um papel a ser desempenhado. Okay. Padre Vando Valentini, qual é a opinião do senhor, padre? O problema é muito simples. É claro que a primeira coisa que eu queria dizer é que eu não falo a nível de fé, mas eu quero observar as questões éticas que nascem da ciência. Então, a questão é muito simples, apesar de parecer tão complicado, porque parece que a igreja agora não está defendendo mais a cura das doenças mais graves. Isso é um absurdo, evidentemente. Imagina que a igreja não quer que se faça essas pesquisas. Tem que se fazer, e muitas. Só que não se pode, para salvar um ser humano, penitenciar o outro, tirar a vida do outro. Esse é o problema. E o problema é que os embriões são vida. Potencialmente, é claro, potencialmente, mas tem tudo no embrião. O embrião já tem um DNA completo, já está escrito lá se é homem, se é mulher, que tipo de cabelo tem, quando vai ser a altura, está tudo pronto lá, só falta se desenvolver. Usar o embrião para pesquisa é usar um ser humano potencial para pesquisa. Mesmo que se queira salvar a vida do outro, é muito grave aquilo que se faz. Claro. Professor Krieger, então posso entender que usar o embrião é a mesma coisa que fazer um aborto? Não, eu acho que não, de maneira alguma. Todas essas questões Porque interrompe a vida, pelo que eu entendi. Todas as questões são complexas, mas eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que eu não entendo muito bem. Quer dizer, há pouco foi feito lá no Supremo, se chamou para decidir quando é que a vida começa. Eu tenho um pouco de dificuldade com esse conceito, porque a partir do momento que você começa com um espermatozoide, um óvulo, tudo está vivo. Quer dizer, o que nós precisamos é, à medida que as necessidades vão surgindo, ter contratos sociais. O que significa isso? E ao final da década de 50, começo da década de 60, quando começaram os transplantes cardíacos, eu precisava de um doador. Eu não posso tirar o órgão de uma pessoa que morreu. O coração está parado, o coração tem que estar batendo. Criou-se então um problema. Como é que eu vou poder tirar esse coração para dar para uma pessoa? Nós tivemos que desenvolver o conceito de morte cerebral. Isso foi um acordo social, porque se eu tiver um indivíduo que está em coma, ele está com o coração batendo, ele está respirando, às vezes com auxílio ou não de aparelhos, mas enquanto sociedade nós definimos que quando você não tiver atividade elétrica no sistema nervoso, nós poderíamos considerar aquilo como morte cerebral. Sim. E a partir daquele momento retirar o órgão para que ele fosse feito o transplante. Da mesma maneira, nós vamos ter que atingir ou desenvolver um novo contrato social para quando começa a vida. Para quando começa... Só para equilibrar, professor. Padre Vando Valentini, quando é que então começa a vida? Primeiro, quem decide quando começa a vida não somos nós, é um fato objetivo.
né? A gente poderia dizer é Deus, mas mesmo que a gente não acredite em Deus, é a natureza que diz isso. Temos que reconhecer objetivamente a coisa. Repito, no embrião fecundado, quer dizer, no óvulo fecundado, que já é o início do zigoto, do embrião, a vida já está toda lá, só falta desenvolvimento. Então, não tem nenhum outro fator que intervém de maneira radical para dizer a vida começa desse momento em diante, a implantação, porque não tem um sistema neurológico já constituído. Tudo isso é verdade, mas potencialmente tem tudo. Mas tem uma outra questão que, no meu modo de entender, é fundamental. É o que se faz com esses embriões que já existem e que estão congelados. E isso é um problema dramático, né? E, evidentemente, enquanto nós estamos falando, está sendo produzidos embriões, né, que depois serão descartados, assim ditos, descartáveis. Sim. Quer dizer, seres humanos potenciais que vão ser jogados fora. Isso daí é dramático. E esse problema aí também tem que ser olhado, porque está a monte em relação a toda essa problemática que hoje estamos trabalhando. Então, esses embriões são conseguidos nas clínicas de fertilização in vitro. Exatamente. Se o tribunal, então, entender que não pode ter pesquisa, não pode ter mais clínica de fertilização in vitro onde os embriões são obtidos para fazer pesquisa, é isso? Essa poderia ser uma interpretação, mas eu acho que nós vamos ter que evoluir para um conceito um pouco diferente. Eu sou muito favorável, acho que nós vivemos em sociedade e a partir do momento que a gente vive em sociedade, nós temos que todos fazer algumas concessões e decidir para onde nós vamos. Então, eu acho que a questão sempre é pesar riscos e benefícios, e eu acho que esse não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, e vejo que o papel do cientista nisso é realmente descrever a natureza com detalhes para que a população possa tomar as decisões. Eu acho que foi muito bem colocado, quer dizer, quando é que começa a vida? Eu para mim, desde que começou, já tinha vida. Se o espermatozoide é vivo, o óvulo é vivo, quer dizer... Então, a questão é mais complexa, eu acho que ela não pode ser trivializada, não é uma coisa para a gente discutir e tomar decisão no bar, e eu acho que por isso esses debates são importantes. E eu, como pesquisador e médico, e atuando na área médica, eu acho que é muito importante, porque nós estamos vendo dilemas aí muito grandes de pessoas que eventualmente poderão se beneficiar com isso, né? Padre Ivan Tolentino, bom, então, diante do problema do descarte dos embriões, o que aconteceria com as clínicas de reprodução assistida? Elas teriam que fechar também? A igreja sempre foi contra isso exatamente porque se vai contra a natureza ao produzir a fertilização in vitro dentro de uma proveta, como chamava Bobé de proveta antigamente, né? A igreja sempre foi contra isso daí exatamente porque não só pelo fato de fecundação fora do útero da mulher, que vai fora do sistema natural normal, mas sobretudo também por causa dessas coisas. Quer dizer, se fecunda numa média de 8 a 10 embriões. Desses 8 a 10 embriões, 3, os melhores, são implantados, os outros são congelados. Dos 3 implantados, se escolhe o melhor, que se implanta melhor, e os outros são, se diz, descartados. Quer dizer, são mortos praticamente, né? São seres humanos potenciais que são eliminados. Eu acredito que nem as mulheres que fazem esse tipo de técnicas estão conscientes com clareza daquilo que estão fazendo. Entendo. Isso eu não estou dizendo que seja fácil resolver esse problema, nem que o problema... Meu pai tem Parkinson, claro. Então eu entendo perfeitamente o desejo que eu teria de que achasse uma cura, evidentemente. Então eu não sou contra a pesquisa, só que a pesquisa pode ser feita de outra maneira. Esse também é outro assunto muito interessante. Ok. Padre Tolentino, professor, querido, muito obrigado pela gentileza dos dois, né, por esse debate franco, aberto, democrático, e tenho certeza que isso vai ajudar o nosso telespectador a formar a sua própria opinião a respeito de um assunto tão controverso. Muito obrigado pela gentileza dos dois aqui conosco.